A Rádio Piancó Web apresenta o programa Mexendo na Ferida, com ele, Pádua Leite. Boa tarde. Cadê o som? Boa tarde, amigas e amigos, ouvintes da Rádio Piancó Web, internautas que nos acompanham pelo Facebook. Estamos iniciando o Mexendo na Ferida deste sábado, dia 3 de abril de 2021. São precisamente 12 horas e 8 minutos. O tema de hoje é o Enem, né? O sucesso de jovens piancoenses no Enem. E hoje, toda Piancó orgulhosa, todo o município, todo cidadão e cidadã de Piancó orgulhosos pelo sucesso de nossos garotos, de nossas garotas no Enem de 2020, né? A gente viu aí muitas notas boas. Eu gostaria de ter trazido todos, né? Mas como se vê, o espaço aqui não cabe tudo. E fico feliz em trazer aqui Carlos Eduardo Alves Mamed Filho, Ricardo Vinícius de Almeida Gomes, Lucas Davi Felipe Ferreira e Lívia Maria Padre Medeiros. Carlos Eduardo e Ricardo Vinícius são alunos do Educandário Mesquita e Lucas Davi e Lívia Maria do Colégio Compacto. E aqui vai ser um bate-papo, né, bem interessante. Vamos abordar o Enem, né, o sucesso desses jovens. Eu fiquei sabendo também que teve um estudante do ensino público que também obteve boas notas, mas infelizmente não tive como entrar em contato, não tinha o telefone, e deixa para outra oportunidade, que seria interessante também ouvir o sucesso desses alunos da escola pública aqui em Piancó. Então vamos, nosso boa tarde a esses 4 jovens, né? E vamos falar sobre o passado de estudo, né? Como vocês enfrentaram essa maratona de estudo para alcançar êxito no Enem. Então, boa tarde, Carlos Eduardo, boa tarde, Ricardo Vinícius, Lucas Davi e Lívia Maria. Primeiro, Ricardo, você é filho de quem? Pode encostar. Boa tarde a todos que estão nos assistindo agora. Meu nome é Ricardo, eu sou filho de Ruclenato e Nadi. E Carlos Eduardo? Primeiramente, boa tarde a todos os ouvintes da Rádio Piancó Web. Como o Pádua já falou, sou Carlos Eduardo, sou filho de Donária, filha de Pedro Leite, e Carlos Eduardo, que trabalha como eletricista. Lucas Davi. Boa tarde a todos que estão nos assistindo. Sou filho de Maria de Lourdes, filha de Pedro Gabriel, e de Damião Ferreira, neto, filho de Avani Ferreira. E Lívia Maria. Boa tarde a todos os ouvintes. Eu sou filha de Vilmar e de Vânia. Me chamo Lívia e a gente vai abordar aqui com Pada os temas sobre o Enem e as dificuldades e tudo. Não esqueça de encostar. Então pronto, vamos começar primeiro pelo o título, né, o tema da redação, que foi o estigma associado às doenças mentais na sociedade brasileira. Vamos começar logo pelo o tema da redação. Carlos Eduardo conseguiu 940 pontos, Ricardo Vinícius 940, Lucas Davi 940 e Lívia Maria 980. Então, vou perguntar, Ricardo Vinícius, quando você chegou lá
para fazer a redação, quando se deparou com esse tema, o que foi que a primeira reação sua ao ver o tema? Bom, de primeira eu não senti nenhuma preocupação com esse tema. De cara eu já sabia o que era estigma, porque como eu tenho históricos de doenças mentais na família, tanto de pai quanto de mãe, eu sempre busquei pesquisar mais sobre o assunto. E sempre soube dos tipos de preconceito e como é que eu posso falar? Discriminação. Exato. A respeito de doenças mentais, que sempre é uma coisa abordada como loucura, que nem sempre é, que muita gente acha que é só uma coisa passageira, uma fase, e na verdade não é isso. Então, quando eu vi esse tema, eu soube exatamente o que falar, porque é uma coisa que a gente vive no nosso dia a dia. Todo mundo conhece alguém que tem problemas mentais. Eu não diria doenças, assim como foi abordado pelo sistema, mas sim desavenças, porque as pessoas são acometidas por isso e não adoecem. Não é uma doença em si. Na verdade só que não é uma forma grosseira assim de falar, entende? E muita gente trata isso como se fosse algo passageiro, como eu já disse. Às vezes até mesmo uma falta de Deus, entre aspas. O que não é bem isso. Aí, como foi o seu desenvolvimento? Como você colocou na redação essas suas ideias? Eu coloquei que a sociedade brasileira ela foi construída com essa ideia de que as pessoas que são loucas, por se dizer, que têm algum problema mental, que elas são um tipo de ser a parte da sociedade. Elas sempre foram consideradas assim. E eu construí minha redação com base na Sociedade Utópica de Thomas More. E, inclusive, o título dela foi Brasil, uma utopia que deu errado. Porque na parte que, quando a sociedade começa a excluir seus integrantes por doença ou por qualquer coisa que os diferencie deles, isso afeta cada vez mais as pessoas, principalmente pelo nivelamento social elevado, que é uma pressão enorme que as pessoas sentem. E, inclusive, Dahrendorf disse em seu livro Anomia Social que a sociedade perdeu as regras controladoras de seu comportamento. E isso faz com que as pessoas que têm doenças mentais acabem ficando cada vez mais agravadas e, por si só... Eu já vi que você gosta de ler, né? Daqui a pouco vamos discutir sobre leitura, né? Carlos Eduardo, como foi a mesma pergunta, né? Vocês vão responder. Mais uma vez, boa tarde a todos. Eu acredito que a redação foi um tema, como o Ricardo abordou, não posso dizer que foi simples, né, porque essa palavra estigmas foi justamente o que me pegou na hora da prova, mas dentre os outros temas que tinham vindo se tratado... Encoste mais o microfone assim, porque... Mas devido os últimos melhor. 2 temas que tinham sido tratados no Enem, aquele tema era considerado um tema um pouco mais fácil. Falando sobre como eu construí o... Sem falar nisso, uma dúvida aqui, que faz tempo que eu fiz vestibular, né? Fiz vestibular em 86. Eles só dão esse tema, só um, ou são vários? Eles aplicam somente um tema cada ano. E aí, como tem outras aplicações do Enem, esse tema ele vai mudando, de acordo com as outras aplicações. Mas nessa prova é só um tema? Mas nessa prova era só um tema. Dificulta mais, né? Que na minha época eram 3 temas. Aí eu faria a opção, mas agora só um. Se você não souber mesmo... Sim, mas continue, vamos para a sua... Sobre o questionamento da palavra estigma, lá nos textos motivadores eles tinham uma parte que explicava justamente qual era o significado, o porquê da palavra estigma, e aí foi o que me deu uma luz para utilizar a palavra dentro do meu texto. Sobre a construção do texto em si, diferente um pouco do que Ricardo abordou,
eu falei um pouco sobre a questão da não fiscalização, né, do poder público para com as pessoas que estigmatizam, né, as doenças mentais, e sobre também a falta de mobilização social em torno justamente desse tipo de pessoa. E aí foi uma questão de preparo também, né, já que a gente treina a redação durante todo o ano. E aí, eu não sei os meninos, mas eu costumo fazer a redação sempre no início da prova. Então foi uma coisa que eu consegui fazer muito rápido e que de alguma forma me ajudou também nas outras áreas do conhecimento. Mas não deu aquele branco assim que você leu, assim, você se deparou assim, o estigma associado às doenças mentais na sociedade brasileira, de início assim, criou aquele impacto, aquele nervosismo, não? Como eu abordei, a palavra que me causou mais impacto foi estigma. Mas falar sobre doenças mentais são temas que a gente já aborda durante todo o ano. E aí a gente tem como se fosse teses, repertórios que já são próprios, né? A gente já estudou e isso ali já ajudou a gente a fazer a redação de forma mais rápida. Muito bem, agora vamos ouvir Lucas Davi. Boa tarde novamente. Encosta assim Em relação à abordagem do tema, o que me preocupou mais foi a palavra estigma. Assim que eu abri a prova, quando o aplicador entregou, fui ver o tema da redação e me senti preocupado em relação à palavra estigma. Só que como o companheiro Ricardo abordou, eu sempre procurei palavras que, em relação... Eu sabia que não vinha algo diferente durante o momento pandêmico que estávamos passando, algo relacionado à tecnologia, algo relacionado a outro tema. E também achei muito necessário o INEP ter abordado o tema de saúde mental, pois creio que todos nós que estamos aqui e que estão assistindo deve ter passado ou já presenciou alguém que não tem a sanidade mental intacta diante da situação que estamos vivendo, que foi bem conturbadora, não só para a gente que somos estudantes, que passamos por dificuldades, mas sim como qualquer outra pessoa. E em relação à minha abordagem, à desenvoltura da minha redação, eu também citei o livro de Thomas More, A Utopia, que retrata uma sociedade perfeita, e enquadrei a relação do Brasil, que a saúde mental é tratada como um tabu. Muita gente discrimina, comete o preconceito. O bullying, principalmente, é abordado em relação à saúde mental, e transformei isso em uma solução para que o Brasil possa se transformar mais à frente uma sociedade perfeita, como abordava o livro que eu descrevi na minha dissertação. Muito bem. Eu estou vendo aqui que o nível é de quem tirou 940 pontos no Enem mesmo. Vamos para Lívia Maria. Então, vamos lá. Eu comecei muito nervosa. Não comecei pela redação, porque eu nem pensei na redação. Fiz umas questões, aí depois eu pensei. Assim que... A redação, eu fui olhar o tema, porque é muito importante. Aí tinha lá, estigma. De primeira, eu não sabia o que era estigma. Ajeita o microfone, não está tendo retorno, não. Continuando, eu não sabia o que era estigma de primeira. Aí eu fui olhar os textos motivadores. Aí tinha lá muita coisa útil que você podia usar no seu texto. Quem nunca tinha visto a palavra estigma, dava para ter uma noção boa se tivesse prestado atenção nos textos motivadores e dava para fazer um texto bom. Aí tinha lá falando sobre o significado, o que era o estigma. Tinha falando também, eu lembro que para as pessoas que têm doenças mentais é até difícil viver em sociedade, entendeu? Em conjunto, em amizade, até como os meninos falaram, é uma coisa muito exclusória, a sociedade exclui quem tem doenças mentais. Aí eu acho que a gente teve o mesmo fundamento, assim, de ideia. Eu também usei a utopia de Mo, porque Mo pregou muito uma sociedade, sabe, perfeita, sem problema. Só que como já está dizendo, né, utopia, não existe. O nosso Brasil é um Brasil com defeito, não é perfeito, e principalmente na área de doenças mentais. Aí eu usei isso aí, que é como se fosse algo enraizado na sociedade. A sociedade pensa isso sobre doenças mentais. Ela já tem aquela opinião formada, enraizada. Por isso que já diz, né? Estigma. É algo já, tipo, pré-imposto. Quem tem doença mental, eu acho que tem até medo de demonstrar que tem doença mental. Tipo, demonstra que é normal, porque já sabe que tem um determinado preconceito da sociedade. É muito triste. Pois é, muito bem.
Não, aqui é um bate-papo. Quem quiser acrescentar alguma coisa, que agora a gente vai falar também dessa questão aqui no município de Piancó, as sugestões que vocês podem dar às pessoas, às autoridades públicas. Carlos Eduardo. Os meninos falaram sobre o repertório, eu não falei na minha fala, mas só suscitando um pouco o que eu utilizei o livro Admirável Mundo Novo, do escritor Aldous Huxley, que foi um repertório que eu mesmo criei, que ele relaciona uma sociedade futura, uma sociedade hipotética, em que a sociedade ela é pré-condicionada, biologicamente, a viver em harmonia, com leis e normas que preconizam justamente a ausência de problemas. E aí justamente eu contradisse essa citação dele e desenvolvi minha redação. Como eu abordei antes, eu falei sobre o poder público e a sua participação. E nesse contexto aí eu usei os contratualistas, que no meu caso foi John Locke. Sobre a questão da mobilização social, eu usei o literato português José Saramago, que na sua obra Ensaio sobre a Cegueira, ele fala sobre um termo chamado eclipse de consciência, que ele fala que a sociedade ela vive com uma falta de sensibilidade perante justamente as diversidades vividas pelo próximo. Muito bem, o nível aqui é elevado, já vi que vocês gostam de ler, né? E em relação a esse tema, tem um livro, não sei se vocês já leram, A Montanha Mágica, de Thomas Mann, um alemão, que ele aborda essa questão das doenças mentais, todo mundo no hospital de cura de doenças mentais, né? Então, eu indico esse livro também para vocês. Agora só que ele é 700 páginas. Não. Então, né? Vocês riram. Bem completo, né, o livro? E tem um livro, que eu não lembro bem agora na memória, de um brasileiro que foi transformado em filme, eu não lembro qual é o autor, que é Bicho de Sete Cabeças, que é só sobre loucura, né? E em relação a esse tema, assim, a experiência, ele aqui já falou que tem na família, foi na família, já convive com esse problema. Em relação a vocês conviveram com pessoas que têm essas deficiências mentais, não, essas doenças? Fique à vontade. Assim, pra mim foi algo totalmente novo. Inclusive foi muito bom, né, a gente falar sobre esse tema, para quem não teve experiência. Foi muito bom a gente se posicionar num texto dissertativo, argumentativo sobre esse tema, né, que engloba muito aí o nosso Brasil. E você, David? Em relação ao tema, eu acho que ele foi bem complexo à nossa sociedade na qual estamos vivendo, por conta que creio eu que ninguém 100% está com a saúde mental perfeita. Em relação creio que todo mundo teve um surto, como Lívia falou. Ainda vamos falar, tenha calma, que a gente ainda vai falar sobre a pandemia. Creio que todo mundo já teve uma crise existencial em diversas áreas. E eu acho que o tema foi especialmente para isso, para toda a sociedade saber a importância de manter a nossa saúde mental, não 100% intacta, mas sim saudável. Porque a maneira de tudo dar certo é nosso cérebro, nossa mente estar saudável. E também entender, né, que tá tudo bem surtar, entendeu? De vez em quando, ninguém é perfeito. Pronto. Em relação aos professores, né, de redação, né, Ricardo Vinícius, como foi o acompanhamento dos professores, né, ou do professor, antes da prova, claro, né? A gente, do Mesquita, pelo menos, eu e Dudu, a gente sempre teve o acompanhamento de redação das professoras e elas sempre pegaram no pé da gente, porque qualquer errinho já tirava muito ponto. Toda professora.
professora. Eu lembro que a Daiane acompanha a gente desde os... Aí quem são os seus professores? Nossos professores são Daiane Lemos, Regina Araújo e Matheus Simões. E Daiane E acompanha são a gente... 3 professores de São redação. 3 professores. Daiane acompanha a gente desde o 7º ano, né? E sempre pegando no pé, sempre. Principalmente quando estava perto do Enem. A gente faz o Enem desde a 8ª série, como treineiro. Desde a 8ª série. Desde a 8ª série. E sempre tentando. E vai falar alguma coisa em relação aos professores? Sobre a questão dos professores, inclusive se eles estiverem aí na Mas é na claro rádio, que vão estar. Piancó Web, queria deixar um abraço para todos. Como o Ricardo falou, né, a gente tem o acompanhamento dos professores de redação, que são 3, mas somente um que dava aula realmente. Os outros eram mais corretores, né? Matheus, que é da cidade de Patos, ele era corretor de redação somente do simulado. E Regina e Daiane eram corretoras de redação que elas mesmas passavam. Só isso. E vocês dois? Nossa professora de redação do compacto é Jessivânia, e particularmente eu não tenho nada o que reclamar dela. Rigorosa, exigente, sempre quando mandava os textos para a gente produzir, pelo menos de mim, eu não sei de Lívia, ela recebeu muitas perguntas que eu sempre gostava de questionar, de perguntar, de tirar minhas dúvidas, se podia colocar isso e aquilo. E agora tivemos o retorno, né, com uma nota ótima em redação. E eu, particularmente, também fiquei muito feliz com a nota e certeza que ela e os nossos demais professores ficaram felizes com nosso retorno na prova. Então, completando o que o Lucas falou, nossa professora foi Jessivânia e eu já gostava de escrever, eu já tinha facilidade para escrever, mas quando ela foi minha professora, a minha escrita melhorou muito, de verdade mesmo. Ela deu muitas dicas para melhorar a escrita. Muitas dicas, inclusive para quem vai fazer Enem, a redação, é muito bom ter um modelo pronto de redação, seguir um esqueleto. Os professores dão essas dicas. Aí, inclusive, se ela estiver assistindo, né, espero que ela esteja assistindo, para ela saber que ela contribuiu muito com a nossa formação, ajudou muito, a gente não ficou nervoso com o tema, e eu não esperava essa nota, não esperava mesmo, eu fiquei nervosa lá na hora com o tempo, não consegui administrar bem o tempo, inclusive eu errei até umas coisas lá na hora, engoli uma palavra, tive que improvisar, eu não esperava esse 980, mas eu estou muito feliz e é isso. Mas você, na hora lá, você disse que ficou muito nervosa. Aí você fez a redação logo de início ou deixou para o final? Porque, tipo, é aquela apreensão, né? A gente chega antes, aí fica na sala, aí fica esperando da hora, aí a gente fica apreensivo. Aí eu lembro que eu comecei até pela linguagem estrangeira, aí eu tinha esquecido até de redação. Eu fiz, eita, eu tenho que ver o tema da redação, que é o que a gente espera o ano todo, porque a redação do Enem, você não acerta o tema, você tem que estar preparado para escrever de todos os temas. Aí eu cheguei, vi lá, aí, não, vamos respirar, não sei o que é estigma, aí eu li os textos motivadores e depois só construí a base do texto e é isso, foi, me deu tudo certo. Lucas falou também da importância dos outros professores, não menosprezando os professores de redação, mas a importância também dos outros professores, como de filosofia, sociologia, linguagens. Eles ajudam muito na construção do repertório que você utiliza durante o texto. E aí também deixar os parabéns para esses professores e agradecer também às meninas, porque elas eram elas, né, que justamente davam a nota e que nos orientavam. Inclusive, eu usei repertório de filosofia, a gente usa muito filósofo Platão, Aristóteles, a gente usa muito esses repertórios. Muito bom. Bem falado. E você, Lucas? Como o Eduardo falou, agradecer aos outros professores, porque eles agregaram muito mais o nosso conhecimento na desenvoltura do tema, e é isso. Todos os professores foram essenciais para a nossa nota, todos. Eles ajudaram muito a gente, todos. Inclusive, né, dar um alô pro nosso diretor aí, topado, Antônio de Pádua. Espero que ele esteja assistindo. É meu xará. É para assistir até o final, viu?
Sim, agora falamos da prova, né, do tema, já falamos do impacto e dos professores. Agora vamos da escola. Fica até difícil vocês falarem, né? Porque fica assim meio temeroso, os diretores estão assistindo. Pelo amor de Deus. Mas Pelo amor de Deus. o que a escola contribuiu, a estrutura da escola contribuiu para que vocês alcançassem esse sucesso? Bom, no meu caso, a escola foi uma parte essencial em toda a nossa formação. O colégio disponibilizava para a gente, antes da pandemia, cabines de estudo, inclusive durante também. Teve vezes que a gente passava os 3 turnos na escola, manhã, tarde e noite, só estudando dentro das cabines, que é de graça, a escola disponibiliza para a gente, para os estudantes, e sempre com acompanhamento de professores. A gente às vezes tem até professores especiais só para cada matéria, só para as cabines, e foi sempre nesse acompanhamento. A gente sempre desenvolveu o que a gente queria, sempre focando naquilo, em tirar uma nota boa, em passar no curso que a gente queria, e foi simplesmente isso. A escola ajudou bastante. Ajudou não. Vamos dizer que a escola foi 70% da construção de tudo. Ou mais até. Você quer falar? Ricardo já falou muito bem sobre a questão das cabines, né, que, como ele falou, era grátis, mas não era para todo mundo, né, tinha um certo nível lá, você tinha que adquirir uma determinada média, e os 20 melhores eram escolhidos para fazer parte da cabine. Nós tínhamos também a assistência de fisioterapia, né, que era feito por Fernando Mesquita, inclusive deixar um abraço aí para ele, se ele tiver, que era ventosoterapia, né, a questão de descontração, essas coisas, que ajudava muito na hora da gente, né? Inclusive antes do Enem a gente fez esses atendimentos de fisioterapia para a gente chegar lá mais relaxado para fazer uma boa prova. E também a questão lá que eu não estudei somente no Mesquita, né? Deixar um abraço para as minhas professoras que foram do Instituto, né? Onde eu me estudei desde o pré até o 4º ano, estudei no compacto também, somente 1 ano, mas eu me construí mesmo aluno Enem no Mesquita, né? Eles tinham muito essa questão de abordagem do Enem desde o começo, então é muito importante essa questão de não só reconhecer uma escola, mas também dar valores a todas as outras que a gente passou. E vocês, o que vocês falam da escola? Complementando isso que o Eduardo falou, eu também não só fui aluno do compacto, entrei no compacto, passei somente o 2º e o 3º ano, e antes fui aluno de escola pública, e aprendi bastante na escola pública, e o compacto, ele contribuiu para o meu aprendizado e desenvolveu o que eu estou sabendo até hoje. Sou grata aos professores do compacto que sempre acreditaram na gente, nunca passaram mensagens negativas, e sim, mesmo ao momento que estávamos passando, era com palavras positivas, nunca desacreditaram, sempre tentavam o máximo nos motivar para a gente não chegar na hora da prova e se sentir desconfortável, mas sim com o pensamento de sempre iríamos conseguir o que almejamos. Então, né, já que os meninos aí falaram, eu também já estudei no Mesquita. Que aqui tá meio a cadeira. Então, os meninos falaram, eu também estudei no Mesquita e foi uma fase muito incrível, muito incrível. Eu tenho muita lembrança boa de lá. Mandar um abraço também pro pessoal do Mesquita, pra Fernando. Eu tenho muita lembrança boa de lá, aprendi muita coisa. E todo mundo ficou apreensivo, né? Veio a pandemia, teve que estudar em casa, e eu acho que os professores e a equipe, sabe, da escola foi fundamental. Foi fundamental para a gente não desistir, para a gente aprender, e a gente percebia que eles queriam ensinar para a gente. Tinha professor que o quê? Que é de fora, que eles perguntavam, vocês querem que dê aula extra? Tirava do próprio tempo, do próprio bolso, para muitas vezes vir para cá, para dar uma aula extra, entendeu? Eles faziam de graça, eles davam conhecimento para a gente. Então, assim, eles deram muito, muito apoio para a gente, que foi essencial nessa pandemia, que como a gente estava até falando, né? Não teve como não surtar nessa pandemia, então eles foram essenciais. Deixa eu só fazer um adendo. Eu queria agradecer também às minhas professoras de quando eu estudei no compacto, que foram que realmente me alfabetizaram, né? Tudo que eu sei hoje em relação à escrita, à língua portuguesa, foi elas que me ensinaram. Nos primeiros anos de vida, lá atrás, a Erivânia principalmente, muita saudade dela.
E só, espero que algum dia elas possam ver isso, e eu sou muito grato a todas elas. Tia Lourdes também, que era diretora do colégio na época. Quer dizer que aqui você já estudou. Aqui já está todo mundo conectado. Mesquita, você já estudou no Eu já estudei Compacto. com eles, do Mesquita. Ainda tá bem todo que mundo- tem já é essas colega. opções, né? Um abraço Pra pra geral. fazer. Os meninos falaram muito sobre a questão de motivação, a gente não falou tanto, mas sobre a questão de motivação também, né, a agradecer aos professores que, mesmo na dificuldade da pandemia, essas mudanças tecnológicas que a gente passou, né, essa adaptação, sempre também fortaleceram a gente, deixaram esse abraço. Inclusive no Mesquita, a gente tinha uma matéria, né, que foi considerada inovadora, assim, uma matéria nova que surgiu no terceiro ano, que era justamente a questão do projeto de vida, né, que era dada até por Fernando, e a gente, nos primeiros inícios das aulas, a gente projetava o que a gente queria para o ano, né, para os próximos 5 anos, e aí para os próximos 20 anos, o que a gente queria fazer. E, inclusive, isso foi essencial para que a gente se colocasse no nosso lugar, né, para pensar sobre o futuro e para justamente se importar com o outro, né, pensar justamente do que a gente deveria fazer para conseguir realizar nossos sonhos. Muito bem. E colegas, né? Algum colega que incentivou que vocês estudaram juntos? Eu sei que nessa pandemia dificultou tudo, daqui a pouco a gente vai entrar na pandemia. Algum colega, vocês estudavam, se comunicavam, trocavam ideias? Assim como colega, a gente sempre fez um compartilhamento de informações, digamos assim. Eu lembro que Sabrina e as meninas da minha sala, a gente sempre se comunicava para falar como está a relação um do outro, a gente sempre debatia o que colocava. A gente sempre teve essa construção, sabe? A nossa identidade se construiu como um todo, foi uma peça só. A gente cresceu junto e foi isso que trouxe a gente até onde a gente chegou. Foi toda essa construção de todos nós. Então, com a pandemia, né, teve um afastamento, não teve jeito. A gente teve que se adaptar em casa, todo mundo se afastou, e a gente ficou conectado só pelo celular. E, assim, a gente se ajudava, né, do nosso jeito. Tá com dúvida e tal, vamos tirar isso aqui. Falava no grupo da sala, que a gente tem muito grupo, né, com a gente e tal. Fez redação, não sei o quê, compartilhava do desespero. Muitas vezes a gente compartilhava, né, do desespero. E é isso, a gente foi se apoiando, a gente se apoiou, teve apoio dos professores, foi uma luta que a gente venceu em conjunto. Foi muito difícil, mas deu tudo certo. Sobre a questão dos colegas, falando sobre os colegas de sala, né? Como o Ricardo falou, quando a gente estudava nas cabines, a gente tinha muito essa questão do compartilhamento, né? Às vezes uma pessoa tinha dúvida em um assunto, outra pessoa já dominava o assunto, essa pessoa passava o assunto para outra pessoa, tem essa questão de ensinar, né? Muitas pessoas dizem que você ensinando, você aprende mais que propriamente estudando. Então, tinha essa questão do compartilhamento. Mas, na questão de alunos, de colegas, não só da escola, eu acredito que todos nós também recebemos ajuda de pessoas que são fora da escola. Eu recebi muito ajuda de pessoas que já terminaram o terceiro ano, né? Caio, que estudou lá no Mesquita, Raulan, que foi uma pessoa que passou em medicina aqui em Piancó. Então foram pessoas que fora, assim, externamente também ajudaram muito. Sobre colega mesmo, uma coisa que eu fazia muito com Jaislana, que era minha colega do terceiro ano, era a questão de corrigir simulado junto. E aí uma questão que ela errava, eu tinha acertado, eu explicava. Uma que eu tinha errado, ela acertava. E aí a gente ia compartilhando esses conhecimentos. Quer falar mais alguma coisa? Em relação ao apoio externo, sem ser dos professores, dos colegas, eu também tive muito apoio de uma amiga, filha da secretária do Compacto, Bárbara. Ela conseguiu o que queria na faculdade e ela me ajudou bastante. Sempre que eu tinha dúvidas, eu podia recorrer a ela me aconselhava o que eu deveria fazer, o que era isso, ótimo, o que não precisava eu fazer. Sou grato a ela demais pelas dúvidas que ela me tirou e um abraço para ela se ela estiver assistindo. Quer falar? Inclusive, já que a gente está falando aí de amizade, eu queria mandar um abraço para Eduardo Félix, que fez 960 na redação do Enem, também foi muito bom. E também mandar um abraço para a Camila, que foi uma amiga minha, que me ajudou muito, muito, muito mesmo.
a gente teve apoio externo também, foi extremamente necessário. Também, e falando de novo dos professores, que eu não falei tudo, que é tanta coisa, né, que a gente esquece. Ivanilda, nossa professora de Química, Francimar, nosso professor de Física, porque eu não sei Física, mas o cara é bom, ele ensinava muito bem. Ele vinha de fora, dava do bolso dele, vinha a hora que fosse e dava aula pra gente, era muito bom. Todo mundo se esforçou muito, Marciano, Doni Pardo, Gelson, nosso professor de Geografia. Tinha, sabe, um jeito de explicar com dinâmicas. Rita, nossa professora de inglês. Todo mundo, sabe, Nimária, todo mundo. Todo mundo mas não vai bajular todos, não. Todos, viu? Se eu esqueci de alguém, me desculpa. Idijane, um abraço aí pra Idijane, porque se eu não der, E em relação aos pais, né, como que o pai, eu sou pai de 3 filhos, e quando é véspera de prova, o pai eu acho que sofre mais do que os filhos. Como vocês viram o antes, né, a preparação que os pais de vocês acompanharam, e quando se recebeu o resultado? Bom, pelo menos... Puxa aqui. Esse fio tá... Tem fio? Pode puxar aí. Pronto. Aqui. Bom, pelo menos lá em casa nunca faltou apoio. Meu pai, apesar dos momentos de surdo que a gente vai falar mais pra frente, nunca deixou de dar apoio. Minha mãe também, sempre pegando no pé, a gente sempre era incentivado em casa, eu e minha irmã. E eu creio que eles, depois do resultado da nota, ficaram apenas felizes, porque não tem outro adjetivo para dar para esse momento. E quando você, assim, recebeu, você estava em casa? Nessa pandemia, normalmente a pessoa está em casa. Esse ano foi um ano, como é que eu posso falar? Esse ano a divulgação das notas foram meio conturbadas. A gente teve um atraso no site de 12 horas de atraso para receber a nota. 12 horas? Geralmente a nota sai à meia-noite do dia. Aflição, foi uma aflição. Exatamente. Só que esse ano o INEP marcou o resultado para as 18 horas. E o resultado em si veio sair 9h20 da manhã do outro dia. E passaram a noite sem dormir. Na verdade, eu fui conseguir ver minha nota, eram umas 10h40, por conta que ainda estava com oscilações no site. Eu passei a noite inteira sem dormir. Fui dormir só na tarde do outro dia. Deixa eu desabafar. Eu fiquei tentando, não consegui, fui dormir de madrugada. Aí quando eu desisti também, eu caí num sono que pra acordar, aí a professora de redação até mandou mensagem, já se vai, aí tua nota, não sei o que, aí eu peguei, fui ver, mas também depois que eu recebi a nota eu nem consegui dormir de novo. Meu 980 deu uma tremedeira. Eu disse, meu Deus. E 980 o máximo é 1000, né? A gente, assim, eu nunca vou perdoar o corretor que tirou 20, cara, 20, nunca vou perdoar esse corretor, 20 pontinhos, podia ter sido 1000. Mas, tipo, eu fiquei feliz, porque na minha vida eu só fiz Enem 2 vezes. Eu fiz ano passado para ser treineira e fiz esse ano. E ano passado eu também não esperava a nota que eu tirei em redação. Eu já gostava de escrever, eu tirei 920. Aí esse ano, estudei, dei mais uma esforçada e consegui aumentar a minha nota. E eu fiquei muito feliz. Eita, agora que passar 12 horas, né? Era de 6 da noite, saiu 10 horas. Deu mais de 12 horas. Agora dá mais de 12. Voltando ao foco da pergunta, foi sobre a questão dos pais. Pra gente, né, falar sobre os pais assim é meio complicado, porque é como se fosse a nossa sustentação, né? A gente sabe o quanto eles correm, o quanto eles trabalham, o quanto eles se dedicam pra gente, né, pagar a nossa mensalidade, querer que a gente estude. E para eles, né, ver a nossa conquista é a representação de um sonho não só deles, né? Pois eu acredito aqui que também tem muitos pais que não conseguiram chegar a uma universidade, né? Fizeram somente concursos, são pais que não conseguiram. Então, para a gente, né, se Deus quiser alcançar uma universidade e chegar, vai ser a representação de um sonho não só nosso, mas também deles. E você? Em relação ao apoio dos pais, Encoste mais, Ru. Na minha casa não faltou. Nem encosta mais. Minha mãe sempre apoiava, meu pai, minha irmã, do mesmo jeito. Sempre não faltava apoio em relação tanto buscando a melhoria para os nossos estudos em relação à mensalidade da escola, a livros que tinha que adquirir,
a cursinho que muitos adquiriram, não só estudaram na escola. Tudo isso pesava no bolso de cada um. E agora, quando pelo menos eu falei à minha mãe, eu todo me tremendo da nota, né, que eu não esperava essa nota, ela ficou muito feliz pelo retorno que eu dei a ela. E eu acho que o apoio dos pais é essencial. Essencial ao extremo, por conta que se os pais motivarem, que são o alicerce de cada pessoa, quem irá motivar a gente? Por conta que a amizade incentiva. Não vou mentir, demais, mas com o apoio da família, você se sente mais alcançado a realizar o que você pretende. Eu acho que o apoio dos pais é essencial na vida de cada um. Então, né? Eu sou meio surtada, sabe? Aí minha mãe recebeu o papel de me acalmar, porque eu surtava. Ela, não é assim, tenha calma. Ela sempre enfatizava que o que era para ser meu ia chegar para mim, ia ser, ninguém ia tomar de mim. O que fosse para eu conquistar era só ter calma, ter paciência, que ia chegar no tempo certo. E como eles falaram, amizade é muito importante, só que família é em primeiro lugar. Eles enfatizam muito, olha, tô tirando daqui, tô fazendo isso aqui para te dar uma educação boa, tô te dando o melhor para você ser alguém na vida. Eles muitas vezes depositam os sonhos que eles não conquistaram na gente. Eu tenho certeza que eles ficam muito felizes quando veem a gente se esforçando e tirando nota boa. Porque eles sabem, né, que tiveram papel nisso aí, eles ajudaram muito na nossa formação. É sério, eles ajudam muito a gente, muito mesmo. Obrigada aos nossos pais, à nossa família. Vocês são essenciais. Os netos comerciais já estão prontos? Agora você, né, deixa eu corrigir que eu estou vendo a gente falando sobre o Enem, e você coloca jovens piancoense, faltou o S. Eita. Eu tenho sofrido. Eita. Eu estou vendo aqui Enem, o sucesso de jovens piancoenses no singular. Então, vamos dar um tempozinho para beber água. E os nossos comerciais, Ângelo Neto. Conveniência, com muita variedade e o melhor atendimento de Piancó e de toda a região do Vale. Venha conhecer e comprovar o que estamos anunciando. O Alto Posto B2 fica localizado na BR-361, na saída para Patos. Alto Posto B2. Chega uma hora em que você percebe que as crianças cresceram e as roupinhas delas já não cabem mais. Você está precisando renovar o guarda-roupa de seus filhos? Da mesma forma, as contas apertaram este mês e você se estressa? Tenha calma, nós temos a solução. Venha conhecer a Infantier. Roupas infantis a preço de fábrica. Sua loja online. Visite o nosso Instagram e veja os nossos modelitos. Pedidos pelo fone 83 99924 0523 com Carol Azevedo. A cidade de Piancó ganhou uma farmácia veterinária que faz a diferença. É a Nova Vet, um novo padrão de atendimento e de profissionalismo, um marco no ramo da veterinária. Lá você encontra todos os tipos de rações, de medicamentos, vacinas e artigos para pet, banho e tosa e muito mais. Venha conferir os nossos preços e visitar a melhor farmácia veterinária do Vale do Piancó. É a Nova Vet, que fica localizada na rua Antônio Brasilino, sem número, centro de Piancó. Fone 83 99121 4286. Um empreendimento de José Valdevino e família. Vidraçaria Vidro e Box do Segundo. Toda a diversidade de vidros para portas e janelas, box e armários para pia em vidro e acrílico, balcões de vidros, portas sanfonadas, portas, janelas e fachadas em vidro temperado, espelhos comuns e bisotados, quadros, telas, porta-retratos, com muitas opções de molduras, como também vasos, centros e bandejas espalhadas, suportes para prateleiras, corrimões em alumínio e inox, acessórios para vidros e ainda trabalhamos com revelações de fotos
feitos em papel A4. Na Vidro Box do Segundo, você encontra joias nas marcas Romanel e Bruna e lindos relógios. Aceitamos todos os cartões e parcelamos suas compras em até 12 vezes sem juros. Nosso WhatsApp 991195610. Vidro Box do Segundo. Há mais de 18 anos servindo você. Preço, prazo, qualidade e eficiência em seus serviços. Rua Mascarenhas de Moraes, centro de Piancó. Um empreendimento Segundo e Família. Estamos retornando, agradecendo. Alô? Agradecendo aos nossos patrocinadores, né? Que nos ajudam, e dizer que a rádio está com um pacote para se divulgar a sua empresa, a sua marca, né, o seu consultório, o seu escritório. E é só entrar em contato com o Ângelo Neto, né, um pacote a preços acessíveis, né? Para essa rádio aqui, eu tive a intenção de idealizar essa rádio com a ajuda do meu sobrinho Ângelo Neto, do meu irmão Ângelo Filho, de minha filha Ana Carolina, de meu filho Arthur também. E eu tive a intenção de idealizar justamente para dar oportunidade de se falar de Piancó. Muitas vezes aqui, né, não vou falar diretamente, mas muitas vezes se dá notícia de todos os lugares, menos de Piancó. Por isso que eu idealizei essa rádio, porque tem essa lacuna aqui em Piancó de explorar fatos bons. Quando é notícia ruim, aí é a primeira página. Fulano matou cicrano, um acidente tal, pedofilia, estupro, aí noticiam. Mas quando a notícia começa aqui, de ter jovens como vocês, que eu estou aqui orgulhoso de vocês, de ver que Piancó tem futuro. Jovens inteligentes, dinâmicos, pessoas do bem, né, que estão se esforçando para no futuro ser gente, né, ter sua profissão, que daqui a pouco a gente vai falar da profissão de cada um. E por isso idealizei essa rádio, né, para a gente discutir aqui as questões de Piancó, futebol, educação, segurança, tudo. E a gente precisa do apoio dos empresários, dos comerciantes, para a gente manter a rádio, porque até agora só está saindo do meu bolso. Entendeu? Então, eu peço às empresas, né, às pessoas que têm algum empreendimento, que colocam a propaganda, preço acessível, né? Nós estamos fazendo um pacote de R$100 por mês para a gente colocar a sua propaganda na rádio, como foi feito aí pela Nova VET, Vidrobox, Posto B2, pela Infantier, né, para nos ajudar. Não é para enricar não, que aqui ninguém tem intenção de ficar rico com a rádio web. Mas como é a primeira web aqui em Piancó, né, nós precisamos desse apoio para manter nossos serviços, de dar espaço a pessoas boas, a dar espaço à notícia aqui de Piancó, a fazer um trabalho jornalístico com coração. Então, voltando, falando em coração, eu queria saber dos namoros, né? Vamos para esse lado aí. As namoradas atrapalharam, o namorado atrapalhou, se é que vocês têm, como é? Aqui eu não sei quem está pior. E vocês estão tímidos, pode falar. Não tem namorada não? Não. Hã? Não. Nem paquera? Não. Nadinha? Eu acho que está todo mundo aqui no mesmo barco. Aí, quer dizer, não teve problema com o namoro. Vamos ver, né, quem é o menos pior daqui, né? Porque não tá fácil, gente, não tá fácil. Hã? Não tá fácil. Sim, mas você não tem namorado, não? Se for questão de namoro, não atrapalhou os estudos. A gente não tem.
E ficantes, né? Porque eu vou falar numa linguagem de você e as ficantes. Não tem, não? Pandemia, né? Tem que se cuidar, ninguém... Eu também não tenho nenhuma namorada, mas sobre a questão dessa influência, né? Não recebi nenhuma influência externa assim, somente às vezes são pessoas que a gente tem um certo carinho e assim, a gente, particularmente eu, né? Eu conversava muito nessa questão de não interferir, né? Tipo, eu separava a minha vida pessoal da vida estudantil, mas não tive nenhuma por causa da pandemia também, né? E aí... como não é nada sério, entendeu? A gente também tem que ter foco, tem que priorizar as coisas. Óbvio que a gente colocava sempre em primeiro lugar estudar, entendeu? É isso. Mas não teve nada que atrapalhou, mas a gente sempre priorizava estudar. Eu quero aproveitar para dar os parabéns à minha sobrinha Clarissa Azevedo, que também fez, se eu não me engano, foi 940, mas também só bateu 940 aqui, né? Só você, 980. Então, eu pedi, inclusive o programa de hoje aqui, eu obtive a ajuda para entrar em contato com vocês. Foi Clarissa, que eu tinha convidado ela também, ela disse, não, meu tio, chame fulano, que ele vai no meu lugar. Acho que foi você, foi? Você deu a vaga, que eu tinha convidado Clarissa, que era a pessoa mais próxima de mim, era quem participam dessa amizade com vocês. Então, eu quero agradecer a minha sobrinha, fiquei muito orgulhoso. Ela puxou a mim, viu? Verdade. Puxou a mim. E o filho fica com raiva, mas a verdade tem que ser dita. Aqui está dizendo outra coisa, Lívia. Eu estou vendo aqui, ó, estudante nota 1000 na redação do Enem 2020, na Paraíba, paraibana, né? Aline Soares Alves, de 18 anos, diz que deixou o celular de lado e fez até 2 testes por semana. Eu quero saber, o celular, muita gente perde tempo com Facebook, com WhatsApp, se vocês também deixaram o celular de lado. Assim, vai começar por você. Olha, eu vou dizer, ó, no começo, quando eu estava inspirada, eu fazia, ó, ela está dizendo aqui que fez 2 testes por semana. Tinha uma semana que eu estava inspirada, que eu fazia umas 3 produções por semana. Aí, né, 2, depois 1, mas eu sempre tentava fazer 1. Inclusive, para quem vai fazer Enem, é muito bom fazer pelo menos uma redação por semana. Tirei um diazinho da semana para fazer, para exercitar a escrita, que é muito bom. E quanto ao celular... Eu sou uma pessoa que não consegue ficar se concentrando muito tempo assim, tipo, estudando uma coisa, por exemplo, 2 horas seguidas. Eu tenho que dar uma pausa, entendeu? Olhar o celular, mas assim... Mas você, quando der essa pausa, não passa 2 horas no celular também, não, né? Não, uns 30 minutos só para dar... Só para... Não é muita coisa, só para dar uma respirada. Aí estudar, aquela coisa. E você, Davi? Acho que tudo é questão de equilíbrio, né? Então, mesma situação que Lívia, eu não consigo ficar focado em 3, 4 horas, como também tinha gente que fazia isso. Estudava 2 horas seguidas, parava, mexia um pouco no celular, se alimentava, descansava e voltava a estudar. Aí o celular não lhe atrapalhou? Você passava quanto tempo assim no celular? Assim... Era um pouco muito, mas que dava para conciliar. Obteve o sucesso, mas o celular atrapalhou um pouquinho, né? Atrapalha. O celular atrapalha por conta que, se você for uma pessoa, digamos, que tem muito contato, essas coisas, o celular não vai parar de chegar a mensagem. É tanto que eu aconselho, quando você estiver estudando com o celular, coloque ele no modo de avião, que não chega mensagem, não chega ligação. Olha uma dica aí, vamos escutar aqui. Não chega notificação e você deixar não vai no modo avião, no modo avião. Não vai lhe atrapalhar em nada, a não ser que você seja uma pessoa muito ansiosa e vá ficar vendo se chega notificação. E vocês usam, porque quando eu faço minhas leituras, né, eu gosto de ler muito, né? Inclusive eu estou com a ideia aqui de fazer, eu já criei o nome do programa, Odisseia da Leitura, que eu vou
fazer um programinha assim de meia hora dando dicas de ler livros, né? E sempre falar sobre um livro, cada programa desse, e vou chamar um de vocês para falar sobre alguma experiência, algum livro. Eu já convido, agora vai ser um de cada vez, né? Já vou iniciar com vocês, eu acho que na próxima semana a gente faz esse programinha de abordar só leitura, né? E nas minhas leituras eu uso aquele no celular, porque no celular não só tem coisa ruim, não. Depende de você explorar o que é bom. Digamos, no celular tem uns aplicativos de dicionários. Muitas vezes eu estou lendo um livro, tem uma palavra que não é muito habitual, que eu não uso, aí eu vou no celular, porque aquilo fica na sua cabeça. Toda vez que você lê a palavra, aí a leitura enriquece o vocabulário. Vocês baixam esses aplicativos de sinônimos? Existem vários aplicativos para isso. É tanto que muitos alunos que não tinham no ensino remoto, que foi o de 2020, e até hoje está sendo, muitas pessoas usavam celular para conseguir assistir aula, porque não possuíam notebook, computadores. Eles foram essenciais também, lógico que tem seus malefícios, mas o benefício do celular foi em relação à pandemia, a gente vai chegar ainda. O próximo tema aqui da nossa conversa vai ser, a gente está em metodologia de estudo, né? E a questão, esse aplicativo de vocabulário, vocês já baixaram ou não? Para fazer minhas redações eu usava um site, sinônimos.com. Pronto, esse tem um aplicativo de sinônimos.com. Aí eu entrava pelo Google e conseguia palavras complicadas, que tipo, eu não sabia o significado da palavra. Lá também tem a opção de você destrinchar essa palavra. Pois esse no site tem um aplicativo que você baixa no celular. O que eu uso é esse aí, sinônimo. Ele é muito bom. Para quem gosta de fazer redações e usar palavras rebuscadas, ele é ótimo. E para quem lê também. Sim, Carlos. Sobre a questão do celular, um ponto que o Lucas falou foi até interessante e até contraditório, porque antes da pandemia, né, muitas escolas elas proibiam o uso do celular. E aí na pandemia o celular mudou, né? Foi a solução, né? Mas você ficava quanto tempo no celular? Você dava um tempo ou dizia, olha, não quero chegar nem perto? Fora as aulas, né, online. Entrando um pouco já na metodologia de estudo, eu participei de um curso que era de um cara que mora no Goiás, e ele ensinava um pouco de como estudar. Uma das técnicas que ele ensinava era a questão do gamification cerebral. E como funciona isso? É mais ou menos assim. Você estuda durante um certo tempo, ou seja, um turno manhã e tarde, e aí de noite você vai ser recompensado. É como se fosse um estudo com recompensa. São como funcionam jogos eletrônicos. Você faz uma fase, ganha recompensa, passa de fase. Então esse ponto foi muito importante, porque eu estudava, por exemplo, de manhã e de tarde, e à noite eu tinha tempo para mexer no celular, para assistir série, que série é importante para a redação. E aí é essa questão. E sempre colocar o celular mais longe que o seu braço alcança. Porque senão quando você menos vê... Tá, e você, Ricardo? Só fazer um adendo na questão de série que o Dudu falou agora. Já esqueci de falar sobre a série de... É mais um documentário que aborda a vida de Sigmund Freud, que foi o criador da psicanálise. Eu usei ele na redação, que ele aborda que lá nos primórdios do estudo das doenças mentais, as pessoas que eram acometidas desses sintomas, elas muitas vezes eram internadas como pessoas doentes. Inclusive tem uma paciente na série que ela tem um problema psicológico, que ela não consegue sentir as pernas, apesar de não ter nenhum problema na coluna. É tudo psicológico. E isso se deu o nome de efeito placebo, que a gente já conhece bastante. E Freud foi desenvolvendo isso ao redor da série, toda essa tese de que a psicologia, a psicanálise, ela vai muito além do que a gente pode aprender ainda hoje, sabe? Eu já vi que você vai ser psicólogo. Vou. Vamos ter um psicólogo em Piancó, né?
E, pelo que eu estou vendo, estudioso, né? Já está lendo Sigmund Freud. E tem aquele livro dele também, que é dos sonhos, né? Não sei se você... Esse eu não li ainda, não. É o livro dos sonhos que ele interpreta o que acontece quando a gente sonha. Então, já indico para você. Vou anotar. Viu? E nessa metodologia, você... Quanto tempo de estudo, assim, você programou, assim, para... Olha, eu aproveitava que meu celular tem um modo que ele calcula quantas horas diárias a pessoa utiliza ele. É um aplicativo, né? Não, já é direto no celular. E eu usava isso como modo de me concentrar melhor. Tinha lá os períodos e eu usava principalmente à noite. Não passava de 5 horas de uso diário. Aí, eu usei esse ano de 2020, além de estudar as matérias do colégio, eu utilizei para estudar a mim. Eu percebi que quanto mais eu me esforçava sem parar, mais cansado eu ficava. Daí, com o tempo eu fui me adaptando, inclusive evitei de ter o surto mais cedo e eu consegui ter um desempenho melhor do que nos outros anos. Isso foi bastante importante para mim, até aprender a conciliar o celular com os estudos e não sobrepor um ao outro. E o ambiente do estudo? Você estudava no seu quarto, na sala? As pessoas, seus familiares, né? Seus pais, seus irmãos, atrapalharam assim esse estudo? Você tinha um local, um ambiente? Eu diria que eu fui privilegiado, porque na minha casa sempre teve um escritório que eu estudava lá no computador e ficava a manhã e às vezes a tarde inteira lá, sem nenhuma perturbação, nem nada. E Carlos? Sobre a questão do ambiente de estudo, eu, no começo do ano, estudava nas cabines, mas com a pandemia, comecei a estudar em casa. Estudava no meu quarto mesmo, colocava uma mesa, tinha essa questão da adaptação, mas como eu moro com minha mãe, porque meus pais são separados, como minha mãe trabalhava durante o dia e a noite, eu ficava mais com minha irmã e aí a gente se respeitava muito para nenhum atrapalhar o outro. Ela também estuda? Ela estuda. Assim, para vestibular? Não, ela ainda faz o 7º ano, mas... novinha ainda. É nova ainda. Aí você já vai passar essa experiência para ela. Exato. E você, Lu, o ambiente de estudo? Estudava no meu quarto, só que em relação a atrapalhar meus estudos, minha irmã, sempre a gente tinha uma conciliação em relação... E qual a idade dela? Já tem 21 anos, ela faz faculdade já. A gente sempre conciliava nossos estudos, tanto que na porta do quarto tinha um aviso, não bata na porta enquanto eu estava estudando. Não entre. Não entre. Se for não chamar, perturbe, chame baixo, para não atrapalhar. E meus pais também nunca atrapalharam. Eles sempre sabiam que de manhã era horário de estudo. Tanto que começava de manhã, eu saía às 11h30 para almoçar, depois voltava, trancava a porta e tal. Aí, raramente eu via assim, mais eles à noite, para conversar na hora da janta, almoço e tal. E você, Lívia? Então, eu estudava ou no meu quarto ou na sala, mas eu estava mais no meu quarto. Ninguém entrava. Eu ficava lá estudando, ninguém entrava para atrapalhar. Eu saía quando eu queria. E na questão do ambiente não me atrapalhou, não. É assim, já que eles falaram de metodologia, Lucas, a gente não falou ainda de metodologia. Não fale. Então, assim, eu acredito que os vestibulantes, eles querem, ideias e dicas objetivas. Então, eu vou ser o mais simples possível do que eu fiz. Porque eu consegui melhorar a minha nota do ano passado, porque a gente faz muito assim, é treineiro. A gente sabe que não vale, a gente também não se esforça tanto, a gente não se desgasta tanto como é o ano que está valendo. Eu procurei fazer, já na área de linguagem, eu procurei fazer questões de interpretação de texto, que é muito importante, que é a área de linguagens. Em redação, eu fazia ao menos uma produção por semana, no mínimo, tá, gente? Se quiser fazer 2, 3, pode fazer. É muito bom também ler resenhas críticas para aumentar o vocabulário, para você usar na redação. E também tem a questão dos repertórios que você pode usar, filósofos, citações, o que mais? Então, quando a gente começa a falar, a gente se perde, né? Livros. Livros, você também tem o seu modelo cinema, de redação. Filmes. Filmes também é muito bom, mas eu não sei, mas tem muito filme depende que dá dos pra filmes, usar. né?
Mas eu já li sobre alguns, tipo... As séries também. Eu lembro que até no tema do Enem, que muita gente tirou nota, as pessoas usaram a série Black Mirror. Foi muito bom. Não sei se vocês lembram. Que fala sobre essa questão aí. Pronto, aí vocês também façam um esqueleto de redação. É muito bom também assinar plataformas como Descomplica, Explicaê, sabe? Curso pra você fazer de redação. Aí teve um tempo aí também que a gente surta, né? Aí vocês surtem, mas não desistam, estudem. E melhor coisa, e novelas, né? Apesar de estar se repetindo essas novelas, atrapalhou, você gosta de novela? Toda mulher gosta de assistir novela. Eu não gosto, eu sou mais das séries. Eu gosto mais de assistir séries. Novela. Mas homem também gosta. Tu gosta de assistir novela? De que assistir novelas? Não, eu não gosto não de assistir novela. Eu gosto mais de assistir filmes e séries. Certo. Aí você também utilizou... Eu assisti recentemente, até indico para vocês, uma série baseada em livros, né? Agora mesmo está passando o Nome da Rosa na Netflix, e eu não sei se é no Prime Video ou na Netflix, que tem a série do livro Os Miseráveis, de Victor Hugo. É excelente, entendeu? Então essas séries que estão produzindo, né, mais uma plataforma aí para os estudantes terem acesso, né? Se não tiver o Netflix, eu aconselho assim os diretores de colégio, né? Aqui temos os 2 grandes colégios aqui de Piancó, a fazer uma assinatura do Netflix e disponibilizar essas séries, fazer um mini auditório para que os estudantes assistam esses filmes, essas séries. Tem muitos desses filmes e séries baseados em livros, né? E são séries que têm conteúdo. Por exemplo, o Prime Video, como você falou, é um preço mínimo, e você pode adquirir um grande conhecimento. Por R$10 por mês, hoje em dia, não é nada, e você pode adquirir um conhecimento exorbitante. Muito bem. E tipo, quando as nossas aulas estavam presenciais, os professores procuravam passar filmes, eles traziam documentários pra gente. Deixa eu afastar aqui. O estudo é um pouco apertado, mas vai se virando. Os professores passavam, né? Filmes, documentários, para tentar enriquecer nossa formação. Aí eu acho que dava para tentar também aí fazer uma forma de adaptação, já que o ensino está remoto, de continuar passando filmes, documentários para assistir de um jeito remoto. Sobre a questão da metodologia de estudo, saindo um pouco desse tema de séries e filmes, são repertórios que a gente pode utilizar. Como eu tinha afirmado antes, eu fiz um curso, né, sobre justamente métodos de estudo. Inclusive eu já dei até uma palestra lá no Mesquita, né, em 1º, 2º e 3º ano, sobre como eu estudava, qual método de estudo eu estudava, justamente por causa desse curso. Vou explicar brevemente para vocês mais ou menos como funcionava. O método ele se chama ATES, que significa aula, teoria, exercício, revisão e simulado. O que significava isso e como eu fazia. A questão da aula, né, como a gente sabe, muitas das aulas online elas não faziam que a gente lembrasse o conteúdo. E aí a gente tinha que assistir uma videoaula, perdia tempo fazendo isso, né? Então a questão da aula é essa questão de prática. Se você domina o assunto, você provavelmente não vai assistir uma videoaula. Se você presta atenção na aula, você provavelmente não vai assistir uma videoaula. E isso já economiza muito o tempo. Porque, acredito para todos aqui, uma das ferramentas principais do estudante vai ser o tempo. Porque é justamente como você dedica o seu estudo naquele dia e como justamente você torna o estudo produtivo. Na questão da teoria, né, que é sobre o método, é justamente se você tem base teórica no conteúdo. Geralmente conteúdos de química, física, biologia são conteúdos que você tem que ir mais para a teoria. Conteúdos de ciências humanas também. Porém, em linguagem de matemática, a maioria das pessoas fazem mais prática, né, que é justamente os exercícios. Sobre a questão do exercício em si, né, já entrando nesse ponto. Eu sempre estudava muito assuntos que, como a gente sabe, são assuntos objetivos, assuntos mais recorrentes, que é justamente o que o nosso foco no Enem. Porque se a gente for levar em consideração a gama de conteúdo que existe, né, no currículo escolar,
a gente vai se perder e justamente não vai dar tempo de estudar. E sobre um dos principais pontos para mim, que é a questão da revisão, né? É muito importante porque existem 2 pontos. O que você não revisa vira pó, né? E o que a gente faz como estudante é dos 2 principais pontos. É justamente aprender o que não sabe, né? E revisar o que já sabe. Então, para mim é isso. E o simulado em si, lá no Mesquita, a gente fazia simulado semanalmente, né? Sempre de linguagens, natureza, linguagem, natureza. E aí a gente tinha muito esse simulado semanalmente. Inclusive, eu acho que a gente aqui, eu e Ricardo, a gente fez mais de 18 simulados nesse ano. Eu estava contando. 18? Estava contando assim. E a gente, Lucas? A gente fez quantos? A gente procurava na internet edições anteriores do Enem, que é muito bom. Eles têm uma base assim já de questões que, se você for fazendo os anteriores, é muito bom de aprender. E como o Dudu falou da questão do tempo, você tem que saber administrar o tempo, tanto na sua casa quando você chega lá. Se você não separar um tempo para fazer redação, linguagem, então você não vai conseguir terminar tudo no tempo certo. E é isso, tem que saber administrar o tempo. É muito importante. Já tem... Vai falar alguma coisa? Não. Já tem várias mensagens aqui. É claro que não vai dar tempo ler todas, né? Mas eu vou ler de algumas pessoas, né? Gelson Gervásio, parabéns a todos, fico feliz com o resultado desses jovens no Enem. Vamos continuar batalhando para outros também conseguir. Essa é a nossa missão enquanto professor. José Chaves, parabéns para todos os alunos que obtiveram boa pontuação no Enem. Rejane Alexandra, parabéns a todos. Kailiane Leite, que orgulho. Que foi isso? Johnson Loss, parabéns aos feras. Nadir Ruclenato, tua mãe, né? Parabéns, meu filho, que Deus te abençoe e ilumine seus passos. Parabéns também aos demais, sucesso a todos, Nadir. Arthur Estevão, parabéns, Dudu, conheço meu amiguinho, esse vai longe, abraço. Dudu é quem? Eduardo, né? Ana Cláudia Araújo Souza, parabéns a esses jovens, em especial Eduardo, meu primo querido, que Deus te abençoe grandemente. Não temos dúvidas que você trilhará um caminho de sucesso. Vou ver mais aqui. Antônio Leite, parabéns, Padua Leite, parabéns, estudantes. E a participação de muitas pessoas aqui, já são mais de 40. Quantos compartimentos aí? 42 compartimentos, né? E vamos falar mais de que aqui? Pandemia, né? Você falou nesse surto aí. Como foi? Foi difícil, né? 2020 foi um ano, e 2021 parece que está pior do que 2020. A gente pensava que ia ter um alívio, mas a coisa está pior do que antes. Mas como foi para vocês, de uma hora para outra, ter que estudar, né, no ensino remoto? Como foi esse impacto assim, na vida de vocês? De ter que ficar em casa, de ter que assistir o professor pelo computador, pelo celular? Ricardo? Foi algo novo, né? Porque a gente nunca tinha passado por isso antes. E acabou que mudou nosso estilo de vida completamente. A gente teve que se adaptar e isso fez com que nossa sanidade mental, entre aspas, em si, na verdade, ela fosse um pouco afetada. E isso fez com que a gente acabasse tendo pensamentos de desistência às vezes, mas que no fim acabou dando certo. Também tem aqui Mazinha, parabéns, Pádua, estamos ouvindo eu e Davi.
né? Deixa eu ver se tem mais, que aqui já é no celular, no WhatsApp. Estou na sintonia, manda um alô. O professor Cícero Paulino. Quem mais? Pádua, Deus parabéns aos 4 jovens que aí se encontram, pois esse tema é importantíssimo, porque o preconceito entre pessoas diferentes é reinante em nosso país, mas a maior deficiência são esses preconceituosos. Adelso Badu. Quem mais? Deleite, olha, eu tenho sofrido com esse teu tio. Saudações corintianas. Sei não. Eita, aqui tem. Quem mais? Sim, aí vamos. A pandemia. Quem começa? Não, você, liga aqui. Diz que surtou. Como foi esses surtos? Então, né, a gente só conseguiu ir para a escola o quê? Um mês no máximo, aí do nada fechou tudo. Todo mundo se assustou, mas não teve muito o que fazer, foi se adaptar. Aí vai chegando, aí foi decreto por trás de decreto, porque eu acreditava que a gente ia ficar uma semana, 15 dias e a gente ia voltar. Mas teve uma hora que eu acredito que a gente percebeu que não ia voltar e tinha que aceitar, não tinha muito o que fazer. Aí foi um ano muito atípico, foi muito difícil se adaptar, estudar, manter a disciplina, né? Porque muitas vezes a gente tinha que seguir na base da disciplina. Eu acredito que teve muitas vezes que a gente sentiu vontade de desistir, teve dia que a gente não foi tão produtivo, que a gente não estudou direito. Quando foi chegando, tipo, o mês de agosto, eu fiquei muito esgotada, psicologicamente, muito esgotada. Porque eu também, de vez em quando, eu fico pensando, esse ano tá pior, como é que eu vou conseguir fazer a faculdade que eu quero, como é que eu vou conseguir estudar presencialmente, porque, querendo ou não, a gente tá nessas aulas remotas, mas EAD a gente não consegue extrair o conhecimento que a gente tem numa aula presencial, numa aula que a gente precisa ter prática para aprender. Eu acredito que, assim, a nossa adesão em EAD não é muito boa. Aí essa pandemia deixa a gente meio assustado, mas é isso, gente. As pessoas que vão fazer vestibular esse ano, vai ter hora que vai ter vontade de desistir, vai ter dia que você não vai ser tão produtivo, mas é isso, se esforça, faz o máximo que dá. Sigam as dicas aí de estudo que a gente deu, que eu tenho certeza que vocês conseguem. Muito bem. Aqui também tem uma mensagem de Euda, minha cunhada, parabenizando a sua filha Clarissa, né, por ter também obtido êxito no Enem. São 70 e poucas mensagens aqui. Aí já tem uma pergunta aqui. Deixa eu ler mais essas mensagens. José Antônio Leite. Dudu é corintiano. Tu é corintiana? Ah, rapaz, tanto time bom para você torcer. Vai torcer pelo Corinthians. Nilmária Amorim, Lívia e Lucas, orgulho me define. Um beijo para Nimária, nossa professora, ela apoiou muito a gente. Nimária, nossa professora de espanhol, foi nossa terapeuta, professora, amiga. Foi tudo, ela foi psicóloga, ela mexeu em tudo. Ela foi incrível, ajudou muito a gente. Muito obrigada. Muito bem. Caleane Leite, meus amigos são incríveis. Kailiana, ela é nossa colega e eu gostaria de agradecer bastante a ela e a Nimária, principalmente, por Nimária nunca desistiu da gente, sempre estava lá para nos motivar. Ela era professora de espanhol, mas além de espanhol, ela dava aula de todas as disciplinas. Tudo que a gente tinha dúvida, a gente ia recorrer a ela, ela tirava nossa dúvida, sempre estava disposta a nos ajudar. Valeu, Nimária, por tudo. E nossa amiga Kailana, ela tá em São Paulo, se mudou pra lá, a gente tá com muita saudade dela. Que é medicina, viu? Seriamente. Ela tá nos assistindo aí, né? Agora vamos falar do futuro, né? Do futuro, né? Vocês deram os primeiros passos. Então, Carlos, qual profissão você já escolheu? Qual curso você vai fazer? Vamos lá, falando um pouco agora sobre o futuro, né? A gente já recebeu as notas, o SISU abre aí terça-feira, então a gente tá aí, né?
Eu, particularmente, estou em dúvida ainda entre 2 cursos, né? Porque eu obtive uma nota, mas não sei se vou conseguir alcançar o outro curso. Mas, principalmente, pensando agora nisso, né? Eu estou pensando em fazer engenharia elétrica e minha outra dúvida seria justamente medicina, né? Mas o foco justamente era ser engenheiro elétrico. Lá a sua família já tem um engenheiro civil, né? O filho Já. Pedro, filho de José Antônio Leite de Dé. Atualmente eu tenho 2 primos, né? Pedro Neto, filho de Dé, que está terminando já o curso de engenharia civil, e meu primo Alex também, que é filho de Marcos, que também está fazendo engenharia civil. Mas é uma família só de engenheiro. Muito bem. E Lucas, pretende fazer o quê? Eu sempre almejei fazer direito. Só que, como Dudu falou, as notas já saíram e terça-feira saiu o SISU para a Universidade Federal e estou em dúvida entre 2 cursos, que o segundo seria biomedicina. Aí vamos esperar para ver qual... Mas direito são extremos. Áreas totalmente diferentes. Por quê? Porém, mas direito sempre foi, digamos que não foi sonho, mas sim vontade de seguir a carreira jurídica. E espero que tudo dê certo para cursar. Essa é uma pergunta de Johnson Lopes, né? Quais são os cursos de graduação que essa esfera pretende fazer? Já me antecipei. E Lívia? Eu não fiquei com dúvida por muito tempo do que eu ia fazer. Aí chegou um tempo que bateu a dúvida entre educação física e nutrição. Só que depois de um tempo eu decidi que eu quero educação física e desde então eu nunca mudei. É isso que eu quero para a minha vida, é o que eu quero para o meu futuro e eu espero ser um ótimo profissional. Me contratem, viu, gente? Estou já aproveitando para vender para meu contratar peixe. você tem que terminar o curso Vou primeiro. Estudar. E você coloca na cabeça que para ser um bom profissional tem que estudar. Se vocês já estudam muito, aí vão ter que dobrar os estudos aí. Só se destaca quem tem conhecimento. A gente tem potencial, né? Nossas notas saíram, já deu. A gente não tem a menor dúvida disso. Eu não esperava ter essa nota em redação, mas deu para ver que a gente tem muito potencial e que se a gente se esforçar, a gente vai conseguir. E você, Ricardo? Como eu já tinha dito, psicólogo. Eu pretendo cursar psicologia, mas também uma outra opção que eu tenho em mente, caso não dê certo, é cursar relações internacionais, prestar concurso público, virar diplomata e seguir carreira. Aí, psicólogo, engenheiro elétrico, educação física, direito e biomedicina, né? Mas você quer direito mesmo. Muito bem, Lucas. Então vamos para os nossos comerciais, né? Que vamos, na próxima rodada, serão as considerações finais e nossos comerciais aí. Alto Posto B2. Aqui você encontra combustíveis de procedência, com preço justo e ainda dividimos em 3 vezes no cartão de crédito. Pousada, com muito conforto e qualidade. Conveniência, com muita variedade e o melhor atendimento de Piancó e de toda a região do Vale. Venha conhecer e comprovar o que estamos anunciando. O Alto Posto B2 fica localizado na BR-361, na saída para Patos. Alto Posto B2. Chega uma hora em que você percebe que as crianças cresceram e as roupinhas delas já não cabem mais. Você está precisando renovar o guarda-roupa de seus filhos? Da mesma forma, as contas apertaram este mês e você se estressa? Tenha calma, nós temos a solução. Venha conhecer a Infantier. Roupas infantis a preço de fábrica. Sua loja online. Visite o nosso Instagram e veja os nossos modelitos. Pedidos pelo fone 83 99924 0523 com Carol Azevedo.
cidade de Piancó ganhou uma farmácia veterinária que faz a diferença. É a Nova Vet, um novo padrão de atendimento e de profissionalismo, um marco no ramo da veterinária. Lá você encontra todos os tipos de rações, de medicamentos, vacinas e artigos para pet, banho e tosa e muito mais. Venha conferir os nossos preços e visitar a melhor farmácia veterinária do Vale do Piancó. É a Nova Vet, que fica localizada na rua Antônio Brasilino, sem número, centro de Piancó. Fone 83 99121 4286. Um empreendimento de José Valdevino e família. Vidraçaria Vidro e Box do Segundo. Toda a diversidade de vidros para portas e janelas, box e armários para pia em vidro e acrílico, balcões de vidros, portas sanfonadas, portas, janelas e fachadas em vidro temperado, espelhos comuns e bisotados, quadros, telas, porta-retratos, com muitas opções de molduras, como também vasos, centros e bandejas espalhadas, suportes para prateleiras, corrimões em alumínio e inox, acessórios para vidros e, ainda, trabalhamos com revelações de fotos em papel A4. Na Vidro e Box do Segundo, você encontra joias nas marcas Romanel e Bruna e lindos relógios. Aceitamos todos os cartões e parcelamos suas compras em até 12 vezes sem juros. Nosso WhatsApp 99119 5610. Vidro e Box do Segundo. Há mais de 18 anos servindo você. Preço, prazo, qualidade e eficiência em seus serviços. Rua Mascarenhas de Moraes, centro de Piancó. Um empreendimento Segundo e Família. Auto. Já? Bem, estamos retornando, né, para nosso último momento aqui da entrevista, né? Ainda vou ler algumas mensagens. Caliane Leite novamente. Meus amigos são incríveis. Nilmária Amorim, Lívia e Lucas, orgulho me define. Quem mais? Tem outra aqui, Alex Faria, parabéns meu primo Dudu, você vai conquistar o mundo. Caliano de novo, saudades seus maravilhosos. Nilmara Mulher, Lucas, você consegue, eu já te disse. Nilmária também, Lívia, personal. Caliano Leite, já deu certo. Johnson Loss, parabéns a todos. Júlio Leite, filho de Viola, né? De Viola Leite, está lá em São Francisco, nos Estados Unidos, para você ver a importância, né, da comunicação e da internet. Ele está lá em São Francisco, na Califórnia, nos Estados Unidos, nos assistindo. Então, mando um alô aí para Júlio Leite. Né? Então, chegamos ao final. Sim, quero esclarecer, porque eu vi aqui uma mensagem aqui de uma ouvinte dizendo porque eu não chamei o pessoal da escola pública. Eu quero dizer que eu tentei entrar em contato, mas não consegui. Mas, como se vê, também o espaço aqui é pequeno, né? De um estúdio de uma rádio web, mas eu já faço convite, né, aos alunos que obtiveram notas boas do Enem da escola pública, que entrem em contato comigo ou com o Ângelo Neto, para que a gente possa organizar para o próximo sábado, né, uma entrevista só com alunos da escola pública. E aqueles diretores que estiverem nos assistindo, ou os alunos que foram aprovados, liga para o meu telefone, né, que a gente combina aqui a entrevista com ambos. Agora que eu entrei em contato tentei entrar em contato, mas não obtive retorno, né? Eu falei com Cícero Paulino, ele falou que o município é responsável até o 9º ano, então não se faz vestibular, e é verdade. E não consegui entrar em contato com os responsáveis pelos colégios de ensino médio aqui, estadual. Acho que só tem só o Santo Antônio. Está em reforma.
aí fica difícil. Mas aqui o espaço está aberto para os alunos também da escola pública. Entre em contato conosco, que nós iremos também dar oportunidade a vocês que também nos orgulham, né? Principalmente vocês que a luta é muito mais difícil do que a do aluno do ensino privado. Então, nossas considerações finais. Primeiro, Ricardo, as suas considerações finais, né, para a gente encerrar aqui essa maravilhosa entrevista. Eu só queria agradecer a Pádua pelo convite, de a gente poder vir representar nossos colegas que também obtiveram êxito na redação, representar a escola, agradecer também a eles, aos nossos familiares, por todo o apoio dado, todo o incentivo. E é isso, eu espero que a gente possa se encontrar de novo. Com certeza, eu quero depois, né, quando vocês terminarem os cursos, né, que sejam bem sucedidos nos seus cursos, aí a gente marca entrevista aqui já com os profissionais, né? Com personal trainer, com advogado, juiz, promotor, com psicólogo, com engenheiro elétrico aqui. Então, com você, Carlos. Para finalizar, queria deixar um boa tarde para todos, né? Todos os ouvintes, aos colegas aqui presentes, aos meus familiares em especial. Queria agradecer a Dr. Pádua pelo espaço de fala, né? É muito importante aqui a gente falar sobre Enem, né? Sobre experiências, sobre justamente como foi nossa caminhada, né? Parabenizar os meninos que estão presentes, né? Pelas falas, pela motivação, pela ajuda, por querer, né, realmente explicar como a gente conseguiu, como a gente vai conseguir ainda alcançar muitos mais sonhos. E deixar um abraço para a minha família, né? Deixar uma mensagem para a galera que está aí presente, que vocês são sim capazes, né? A gente está passando por outro momento de pandemia. Nossa vitória, ela foi considerada ainda maior, não melhor do que a de ninguém, mas sim maior, né? Porque passar por todos esses desafios e, se Deus quiser, conseguir sim chegar à universidade, com certeza vocês também conseguirão. Então, só deixar um abraço a todos, desejar um bom final de semana e uma boa Páscoa. Lucas. Boa tarde a todos e obrigado por nos proporcionar a compartilhar nossos ensinamentos durante um ano que foi bem complicado, e desejar a todos que vão fazer o vestibular em 2021, que por mais que todos aqui pensamos que fosse amenizar a situação, está quase igual ou pior, que o sentimento de que não vai conseguir vai levar à tona. Mas tivemos esse pensamento e recebemos nossos resultados, que foram ótimos, e que mesmo que esse sentimento de que não vai conseguir preencha a nossa mente, esqueça, e que qualquer estudante é capaz sim de conseguir o que almeja, mesmo que esteja passando por essa situação totalmente desagradável. Mas em si, todo mundo é capaz de conseguir o que almeja. Lívia. Então, muito obrigada pelo convite, Pádua, por ter cedido esse espaço para a gente bater um papo bem legal sobre o Enem, sobre as nossas dificuldades, sobre as nossas estratégias para a gente ter uma nota boa, porque, como o Eduardo falou, não é desmerecendo a nota de ninguém, mas a gente conseguiu se sair muito bem numa possível pandemia, mudou tudo, e eu tenho certeza que os vestibulantes que estão vindo agora também vão conseguir, do mesmo jeito que a gente conseguiu. Eu sei que a situação pode estar até pior, mas vai dar certo. Agradeço às pessoas que assistiram a gente, aos meus familiares, amigos, por essa roda de conversa. Foi uma tarde muito produtiva e muito obrigada. Bem, antes de encerrar, quero dizer que hoje nós fizemos uma transmissão pelo Facebook, mas a gente está organizando um canal no YouTube, inclusive a entrevista de hoje vai estar no nosso canal no YouTube, Rádio Piancó Web, e que as próximas transmissões serão transmitidas ao vivo só pelo YouTube. Então, o povo Piancó tem que se inscrever, né, para dar essa força aqui para a Rádio Piancó Web, porque o alcance do YouTube é muito maior do que o Facebook. Então, a gente pede
ao povo de Piancó, principalmente ao povo de Piancó e aqueles que residem em outros lugares, que se inscrevam no nosso canal, né, no canal da Rádio Piancó Web. E essa entrevista aqui vai estar disponibilizada ainda hoje, Angélica? Ainda hoje aqui no nosso canal do YouTube. Então eu peço a vocês e a vocês que divulguem, né? Quero também mais uma vez renovar aqui aos empresários, aos comerciantes, às pessoas que têm algum empreendimento, que nos procure para firmar aqui uma parceria para a gente divulgar na rádio e divulgar na rádio a sua empresa, a sua marca, né, o seu escritório, o seu consultório, seu supermercado, farmácia, né, que a gente divulgue igual fizeram os nossos atuais parceiros, o Posto B2, a Infantier, Modas Infantis, a Farmácia Nova Vete e a Vidrobox, né, já mostram a visão que tem em observar que o mundo é virtual e a propaganda é a alma do negócio. Então é só procurar Ângelo Neto e o pacote é acessível, né, é só para a gente pagar as despesas que estamos tendo aqui. Eu acho que esse canal aqui é importantíssimo, né, para a gente divulgar as coisas boas de Piancó. Divulgar aqui os valores. Eu fiz uma lista ontem à noite, e todo sábado a gente faz essa entrevista, e já tem 52 pessoas ou fatos, né, que a gente, ou assuntos que a gente vai abordar aqui. Já são 52. Então, vamos fazer desse espaço aqui um espaço para divulgar nossa terra, divulgar nossa gente, divulgar os nossos acontecimentos. Então, por isso, eu estou insistindo aqui, eu e Ângelo Neto, e Ângelo Filho, e Arthur e Ana Carolina, em manter, mesmo com todos os percalços e sacrifícios, essa rádio ativa, para mostrar os nossos valores, como mostramos hoje aqui. Mostramos estudantes que nos orgulham. Eles deram exemplo aqui de que quando se quer, se consegue. Quando se tem uma meta, tendo disciplina, se chega lá. E certamente essa entrevista aqui foram muitas as dicas que vocês deram, aqueles que estão se preparando. Eu acho que, principalmente aqui de Piancó, esses alunos que estão se preparando para o Enem têm que assistir essa entrevista, que vai estar disponibilizada no YouTube. Tudo gravado, porque eu fiquei muito orgulhoso, né? De você, Ricardo, de você, Carlos Eduardo, de Lucas Davi, de Lívia Maria, né? Fiquei muito orgulhoso desses colégios que estão, mesmo com muitas dificuldades, principalmente nessa pandemia, de estar esse esforço assim concentrado para fazer estudantes como vocês chegarem a realizar o sonho. Porque o sonho não é só de vocês, o sonho é de seus pais, é de seus familiares. Vocês não sabem o orgulho que dá aos seus pais, aos seus familiares, que torcem. A gente torce para que os nossos filhos cheguem lá. E serem pessoas boas, né, de coração bom, de coração bom, de enxergar as questões sociais, né, que nos afligem. Então vocês muito nos orgulham, porque é raro, né? Hoje em dia a gente vê a droga, a prostituição cada vez mais aumentando, e quando a gente testemunha esse sucesso aqui, o sucesso não só de vocês, porque não daria para trazer todo mundo,
É tanto que minha sobrinha Clarissa cedeu o meu convite a Lucas. Não que você não merecia, né? Eu não conhecia. É muita gente, né? E foram muitos, né? E eu espero que com essa entrevista, essas dicas que vocês deram aqui, com esse empenho dos colégios, né? Depois vou trazer os 10 escolas públicas aqui. Aí o ano que vem dobrem, né? Que Piancó aqui tenha muitos universitários, né? Então quero agradecer a Carlos Eduardo, quero agradecer a Ricardo Vinícius, a Lucas Davi e a Lívia Maria por essa aula. Obrigada. Que vocês nos deram, que aprendi muita coisa hoje. E fico feliz em saber que tem leitores, né? Tem leitores aqui em Piancó, pessoas que gostam de ler, e a leitura é fundamental. Só se adquire conhecimento com leitura. E eu indico os clássicos universais da literatura para quem quiser dar os primeiros passos em busca do conhecimento. Então, muito obrigado a todos, obrigado aos ouvintes, obrigado aos nossos internautas. E repito, se inscrevam no nosso canal no YouTube. Já no próximo sábado não vai ser mais pelo Facebook, vai ser pelo YouTube. Um beijo, um abraço e uma boa tarde e um bom fim de semana para todos. Muito obrigado e até sábado. Aí, anunciar aqui, vamos estrear o programa 2 Pontos e Ponto Final. Comigo, Padua Leite, e com o professor e com o professor Cícero Paulino, num horário a partir das 19 horas, de segunda a sexta-feira, onde iremos abordar aqui, né, as questões de Piancó, da Paraíba e do Brasil, com a competência de Cícero Paulino, comentário inteligente, e com minhas opiniões. Muito obrigado e uma boa tarde. Fica aí para... A Rádio Piancó Web apresentou o programa Mexendo na Ferida, com Padua Leite.